Tudo bem? Então, Gil, queria agradecer muito. Não sei se nem se você sabe disso, mas você é uma grande inspiração para mim como empreendedor. Eu lembro mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhava lá no Sebrae, fui para um evento, se eu não me engano, chamava Digital. Você estava já palestrando nesse evento e depois a gente foi para sua casa, então, tomando um whiskyzinho lá, conversando com vários empresários, e naquele momento eu olhei e falei assim, cara, um dia eu quero ser empresário também, como o Gil, como essa galera que está aqui. E isso me inspirou bastante, então admiro muito sua trajetória e sua jornada. Queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal, explicar um pouquinho o que a gente vai falar hoje. E seja bem-vindo, viu? Obrigado, Vinícius. É uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite, por todas as pessoas que estão participando. Eu sou um professor de inovação, economia criativa, economia da inteligência artificial. Eu sou um roboticista. Eu tenho uma empresa hoje que implementa vários processos de transformação digital, implementações de robótica em várias empresas. Os projetos que eu estou hoje, por exemplo, é do Banco Scania, onde a gente está digitalizando todo o banco do Grupo Scania. Estamos com robôs instalados em vários locais. Eu ajudei agora num projeto que está acontecendo nesse exato momento, onde nós colocamos inteligência artificial e robôs de telemedicina no Hospital das Clínicas. Ali foi um trabalho voluntário, urgente, por causa desse conceito de coronavírus. Então, eu tenho essa veia de professor, dou aula na Fundação Dom Cabral, no INSPER, na PUC Rio Grande do Sul, e também dou aula como professor convidados em várias universidades, como Imperial College, Stanford, MIT. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Show. E hoje, então, o nosso tema vai ser Sociedade, Humanidade 5.0 e o mundo pós-normal, né? Queria bater um papo sobre isso, então. O que você trouxe aí para a gente de conteúdo? Na verdade, o conceito de humanidade, de sociedade 5.0 foi um projeto do governo japonês. Shinzo Abe é o primeiro ministro, né, do Japão a ficar 2 mandatos. E quando ele completou seu primeiro mandato, no segundo mandato, ele se reuniu com a academia japonesa, com a indústria japonesa e com, né, as forças governamentais. Eles criaram um projeto de nação, onde eles falaram assim: já que o mundo estamos totalmente conectados, a inteligência artificial já faz parte do nosso mundo, aonde você está vivendo realmente o conceito. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá certo. Aonde existe o conceito de você ter a inteligência artificial ajudando em tudo, não podemos mais falar da indústria 4.0. Nós precisamos falar, né, da quarta revolução industrial, nós precisamos falar da sociedade 5.0, que é colocar o ser humano no centro de tudo isso e utilizar a tecnologia para que a gente crie um mundo mais justo. Mais do que isso, eles acreditam que, em vez se os 7 bilhões de pessoas não tiverem realmente conectados, né, no sentido não de digital, mas de um mundo mais inclusivo, esse mundo não seria de ninguém. E aí veio o coronavírus, isso acelerou. E, além disso, em julho de 2019, na cúpula do G20, os 20 países assinaram todos os protocolos para começar o que é chamado essa sociedade 5.0. Então, mais do que digitalização, é a volta do ser humano no centro de tudo, usando a tecnologia. Show. A gente tem, então, um cenário de mudança de comportamento das pessoas e da forma como os próprios empresários enxergam seus negócios, né? Agora, nesse momento de corona, eu acho que está trazendo muita gente a se relacionar de uma forma diferente, a gerir diferente, a pensar de uma forma diferente. Como que você acredita assim, que impacta mesmo os empresários daqui para frente? O que você enxerga? Olha, na verdade, a nossa economia mundial está hibernando, né? É difícil falar sobre cenários agora. Eu acho que é algo que a gente nunca imaginou que aconteceria. E eu prefiro olhar para o lado positivo de tudo isso, né? É o lado onde você está gerando mais empatia, você está gerando um conceito onde as pessoas estão realmente pensando no próximo, aonde a gente deixou de lado em várias partes do mundo esse conceito de gerações, esse conceito de classe social. E eu acho que essa é uma nova era. Falta um pouco, né, os políticos globais entenderem a urgência do que nós estamos vivendo, né, e certamente falar a verdade sobre tudo que está acontecendo. Então, eu prefiro
não vou fazer nenhuma análise econômica agora, eu acho que a gente está entrando numa nova economia que eu chamo da economia da inteligência artificial, mas tudo ficou congelado, porque está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Eu tive acesso agora a um documento do MIT, né, onde eu sou professor convidado, e os pesquisadores acreditam que serão 18 meses de afastamento social, distanciamento social. Não que as pessoas vão ficar 18 meses nas suas casas, mas os cinemas, ninguém vai sentar do seu lado, os prédios vão ter que começar a colocar scanners de temperatura, você vai ter que ter uma carteirinha dizendo que você foi, enfim, você já teve a contaminação do Covid-19, ou seja, serão 18 meses de mudança como nunca visto. Uau, isso daí vai ser bastante impactante, né? Acho que nunca, sem precedentes essa crise. Há muito tempo que o empresário não lidava, a sociedade como um todo não lidava com algo tão grandioso, assim, né? Mundial, global e impactando a nossa vida no dia a dia. E o que é essa era pós-normal, assim, para o pessoal entender? Na verdade, sempre se falou de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo foi criado pelas Forças Armadas Americanas nos anos 60 para justificar um mundo onde era um mundo dividido entre antagonistas Estados Unidos e União Soviética, e no meio tinha o Muro de Berlim. Desculpe. Esse mundo não faz mais sentido, porque a União Soviética não existe mais, nem o Muro de Berlim. E aí um economista e futurista britânico muito famoso, na década de 90, ele começou a criar o termo tempos pós-normais. São tempos que são carregados de caos, de muita complexidade, e ele acreditava que o grande, digamos, antídoto para você curar esse mundo era a conexão, a colaboração, né, e a criatividade. E a conexão, não estou falando de mundo digital, mas a conexão entre as economias, a conexão entre as pessoas, o fim realmente das fronteiras. E esse mundo chegou, né? Se a gente for entender o que está acontecendo hoje, o VUCA, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, já não consegue estar no centro de tudo isso, né? Então a gente usa esses tempos pós-normais. A Paula está perguntando aqui para a gente qual que é a diferença, então, de sociedade 4.0 para 5.0, que mudanças são essas? Porque, na verdade, você não usa a sociedade, né? Você usa o conceito da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, e a grande diferença é que você colocava as máquinas no centro. Como a primeira revolução industrial eram as máquinas, processo fabril, você colocar performance, você colocar produtividade. E agora, o que está se falando na sociedade 5.0 é todos os empregos praticamente que criamos no passado, as pessoas não estão prontas para esses novos empregos. Está sobrando emprego no mundo, mas é um tipo de emprego onde as pessoas não estão preparadas. Que são empregos como cientistas de dados. Hoje você tem, em média, aqui no Brasil, estima-se 50 mil vagas. Os professores vão ter que mudar completamente. Os médicos, os advogados, né? E mais do que isso, você vai libertar pessoas de trabalhos chatos e repetitivos para trabalhos que envolvem o melhor do cérebro humano. Qual é a questão disso? A maioria das pessoas, das gerações, não estão preparadas para isso, porque a gente preparou pouco elas para uma nova era de conhecimento, de educação de alto impacto. Então, a sociedade 5.0 é usar toda a tecnologia que tinha na indústria 4.0 para o bem das pessoas. E elas, com o conceito de corpo são, mente sã, alma sã, vão consumir de uma forma digamos, de uma forma inteligente, né? E você poder não colocar máquinas no centro. Ficou claro? Ficou bacana? Acredito que sim. Pessoal, hoje o nosso fórum está no modelo de bate-papo. Estamos chegando aqui em 70 participantes já, então fiquem à vontade para fazer perguntas, conversar aí com o Gil, perguntar qualquer coisa qualquer tema que vocês tenham em mente. E, Gil, uma coisa que eu sempre achei muito legal também é que você tem uma pegada de entender muito do cenário de startups, de iniciativas legais que estão ajudando a sociedade. E se você pudesse comentar um pouco de algumas iniciativas que você vê assim, que estão fazendo a diferença. Eu lembro que você comentou o pessoal lá da Globosat, né? É Globosat que fala que criou o satélite com aqueles professores.
um professor que teve essa iniciativa. Então, vamos falar um pouquinho de coisas boas que estão vindo por aí, até que o Brasil está produzindo, que pouco a gente tem conhecimento. Tem muita coisa acontecendo. A gente está no limiar de, né, John Maynard Keynes, que é um dos maiores economistas do século passado, ele num super paper na década de 60, ele disse que, na década de 50, desculpa, que o capitalismo duraria 430 anos na projeção dele. E que esse capitalismo, os 430 anos, começariam nas grandes navegações, na época de Elizabeth I, né, a rainha britânica, e ficariam ali próximos dos 430 anos em 2030. Eu acredito que a gente está caminhando para isso mesmo, se você for pegar, não vou falar de startups só brasileiras, porque eu particularmente acho que o Brasil pecou um pouquinho nas suas startups, a gente investiu pouco no conceito de startups de ponta, de alto, do que a gente chama de... A gente está repetindo muitos modelos assim de entrega, enfim, está faltando essas startups de nanotecnologia, de biotecnologia, e assim, o que está acontecendo no mundo hoje é que você está tendo uma revolução como nunca visto, em todos os aspectos educacionais, nos aspectos de saúde, todos os problemas que estavam no passado, a gente está resolvendo a cura de quase tudo. Vão ter outros problemas, né, como o Covid-19, mas hoje você vê uma revolução como nunca visto. Então, eu acredito que o conceito de startups globais está trazendo um mundo completamente diferente. Vamos pegar uma coisa simples. Quando você tem uma sociedade que está usando muito rap ou Uber Eats, conceitos assim, você cai os índices de criminalidade. Por quê? Porque você disponibilizou para pessoas que às vezes ficariam nas bordas da economia que tivessem um trabalho. A gente pode até discutir se o trabalho é muito duro, se o trabalho é um trabalho que, puxa, é desgastante, concordo, mas é uma forma de pessoas que antes não poderiam trabalhar por uma série de quesitos. Por exemplo, pessoas que cumpriram penas, né, que foram presidiários, elas não tinham chance no mercado de trabalho e agora elas têm. Isso é uma forma de você recuperar a sociedade e esse conceito da aldeia global. Então, a economia da inteligência artificial, que é essa nova era, é uma economia onde coloca o ser humano no centro, mas precisam de pessoas com muito preparo. Acho que chegou Legal. Perguntas aí, né, Vinícius? Chegou. O Daniel estava perguntando aqui. Concordo com essas mudanças. De um futuro recente de 5 a 10 anos, no mundo e no Brasil, quais mercados e setores você acredita que terá maiores impactos positivos e negativos? Eu acho que o grande mercado que vai se impactar muito, e aí eu acho que não tem positivo e negativo, tem um impacto de mudança. E eles estão fazendo isso, por exemplo, a indústria automobilística e tudo que está em volta dela. Então, a indústria automobilística, ela fica num conceito onde ela deixa, como a BMW está fazendo nos Estados Unidos, de ser da indústria automobilística para virar uma indústria de conexão urbana e intergaláctica. Então, ela já começa a pensar no conceito das viagens fora do planeta e de que no conceito que você não precisa usar o carro, você pode usar o patinete, você pode usar um carro compartilhado, e aí a BMW já se posicionou nisso. Então, esse é um mercado. Outro mercado que eu acho que vai ser uma revolução como nunca vista, e agora isso acelera mais com a pandemia que estamos vivendo, é a educação à distância. Né? Durante muito tempo, já tem a educação à distância há muito tempo, mas eu estou fazendo agora uma nova graduação toda em AD, né? Comecei ano passado, e confesso para você que gosto de estudar, mas é um pouco decepcionante, porque a gente está replicando o modelo da sala de aula para o modelo digital. E, na verdade, devia ser uma outra ferramenta, uma outra forma. Então, eu acho que cada dia mais a gente vai ter a educação sendo mais digital, mais líquida, mais online. E aí você pegar todas as indústrias estão acontecendo isso, né? Os médicos vão ter que virar cientistas de dados, os advogados também. Então, o positivo e negativo é muito sublime. Vai ter que ser uma mudança, uma gestão nunca vista. Legal. Acho que o Carlos está fazendo uma pergunta aí, né, Vinícius? Carlos também. A trilha de governo, mercado, academia, do modelo tripla hélice, ainda faz sentido com tudo que está acontecendo? Se o governo brasileiro, por exemplo, se não puder ajudar, que pelo menos não atrapalhe, já vem atrapalhando. Aliás, já não fez um grande favor? Não entendi direito a pergunta. Trilha de governo, mercado, academia. Ele falou da tríplice hélice. A tríplice hélice é quando trabalha mercado, academia e governo. Eu acho que essa tríplice hélice... Está cortando muito a minha fala?
Não, tá bem. Deu uns cortezinhos, mas tá dando para ouvir. É, a verdade é assim, até essa pandemia do coronavírus, não existia essa tríplice hélice de uma forma de projeto de nação aqui no país, né? Você tinha o conceito de que você tinha algumas iniciativas, algumas universidades, mas não existia uma tríplice hélice funcionando como funciona no mundo inteiro. Isso é complexo, né? E acredito que agora começa a se acelerar, agora você começa a ver realmente a academia se abrindo para isso. Por quê? A academia, ao qual eu faço parte, ela se fechou demais, ela se defendeu muito só os seus interesses e ela esqueceu é, do seu grande, digamos, missão, que é ajudar que a sociedade desenvolva intelectualmente, economicamente, que ela seja uma ponte entre o futuro, o novo e o presente. E ela se fechou só fazendo projetos de doutorados que poucos iam ler, poucos aplicáveis no dia a dia. Então, acho que isso é um novo mundo que está acontecendo. Tá? E aí, sobre governos, não vou ficar só num governo, mas eu acho que o pensamento que a gente tem que ter os governos, como nós pensamos, eles cabem no século XXI. Eu sou um fã da democracia, mas a democracia no século XXI ela não se preparou. Ela começou lá, né, em 1789 na Constituição Americana e de lá para cá não teve grandes mudanças. E a pergunta 550 políticos, não sei o número exato, deputados federais representam 200 milhões de pessoas. Um presidente representa o pensamento disso. Eu sou um fã da democracia, mas eu acho que a democracia precisa se repensar e eu acho que a gente tem que entrar numa democracia digital. Já temos ferramentas, só precisamos entender se temos maturidade para isso. E a maturidade vem de quando? De respeitar o diferente, de respeitar as ideias opostas, de discordar, mas dar oportunidade para que o outro pense diferente de você. E mais do que isso, a ética tem que estar no centro de tudo. E aí a ética, infelizmente, talvez é uma das pandemias mais globais, é a falta de ética global, né? Então, a tríplice, eu entrei na tríplice hélice da inovação, mas também não tem tríplice hélice, não tem a confiança, a economia da confiança. Muito bom. O Tarso aqui também está perguntando, bem relevante, já até puxando a pergunta do Caio, que é qual a sua visão sobre o impacto das próximas revoluções tecnológicas e desse novo mundo nas microempresas da economia real? Algo mais macro e não ligado a algum setor. O problema enfim, das micro e pequenas empresas é que se você pegar dados do Ministério da Economia, né, 80% delas não tem um colchão para viver mais do que 3 meses. Então, realmente, a gente vai ter que fazer aí uma grande força, né, para que esse microempresário sobreviva a isso. Eu não posso, enfim, eu não sou da área estudo a área de health tech, mas não sou um médico, então não posso falar se está certo ou errado, mas a gente vai ter que ter um equilíbrio entre quarentena, entre fechamento dos negócios, porque vamos pegar ali um microempreendedor que, enfim, que corta o cabelo, né? Ele não tem um colchão de 4 meses para viver, vai ser algo realmente difícil. Então a gente vai ter que entender quais vão ser as atitudes para isso, né? Mas eu acho que assim o mundo sempre saiu muito fortalecido depois de uma grande crise. Eu acho que a gente vai sair mais fortalecido, eu acho que a gente vai sair mais. E aí as inovações estão acontecendo. Cada dia parece que está ficando melhor, as pessoas estão enxergando, estão combinando. Eu acho que isso vai ser a diferença nossa. Joia. O Caio está perguntando aqui se vai ser difícil se adaptar a esse novo mundo, ou se os impactos serão muito fortes na população em geral. Poxa, Caio, você não está achando que já é muito forte? Está sendo difícil para todo mundo, né? Eu tô aqui em mesmo. Agora Lá, eu tenho Viu? Agora Estados travou um Unidos, pouquinho. então ela é uma e por aí vocês? Olá. Oi, tá travando um pouquinho. Deixa eu voltar. Oi, voltou? Ainda não.
Já está voltando aqui, viu, gente? Só restabelecer a conexão. Temos a pergunta aqui do Marco. Caio também já respondeu. Alguém mais, pessoal? Podem ir mandando perguntas aí, que assim que o Gil voltar, a gente vai respondendo. A Rafa mandou uma pergunta aqui também. Mandou mensagem aqui que ele está reconectando. A gente vai falar aqui sobre uma pergunta do Marco. A gente vai falar sobre o cenário da era digital, robôs dentro da ótica de prestação de serviços, sobre empresas de terceirização, como que vai mudar esse mercado. O Rafa aqui também está perguntando o nível de alcance de uma sociedade mais tecnológica. Beleza, Gil? Pô, eu vim aqui pro lado do modem, senão fica cortando. Joia. Então, beleza. O Caio tinha perguntado sobre a dificuldade ali, se vai ser fácil se conectar com essa mudança toda. E a gente já tem algumas outras perguntas aqui. A pergunta para mim sumiu daqui. Então, vamos lá. Então, as dificuldades são imensas, né? Nós estamos conseguindo, enfim, ficar em casa. É complexo, né? Mas eu acho que está sendo um momento bacana para arrumar a vida, para, enfim, para colocar outros valores no centro. Eu acho que, Legal. enfim, vai marcar várias gerações, né? Hoje, você, até antes de falar as outras perguntas, você que conhece bastante o mercado, o cenário de educação, né, de novos modelos de ensino, tem bastante gente aqui que trabalha com isso também, até a própria Moai oferece uma série de conteúdos. E eu vi lá que na ISPM você já usa alguns robôs, você acredita que o modelo educacional vai ser um que tem maiores evoluções. Para onde que você acha que está indo esse mercado de educação? Como que vai ser esse novo ensino? Eu acho que cada dia mais ele vai ser um mercado global. Hoje você pode entrar em sites como o Coursera e o Udemy, que tem cursos internacionais e cursos traduzidos para o português. Eu acho que o conceito de espaço concreto e aula cronometrada vai cada dia mais se desconstruir, porque a educação, como nós conhecemos, é uma educação que ela foi criada no conceito de das escolas de madrasta em Marrakech, né, no Marrocos, aonde o mais velho falava para toda os mais novos da sua tribo. E aí isso foi replicado na primeira Revolução Industrial e é replicado até hoje. E o conceito agora é o aprendizado em rede. Eu aprendo com você, você aprende com outra pessoa, compartilha comigo. Então, é um aprendizado onde não é um falando e todos escutando. É a gente aqui, o que está fazendo nesse momento aqui. Tanta inovação para a gente voltar às escolas atomísticas da Grécia Antiga, né, onde as pessoas ficavam nas praças públicas conversando. Só que nesse momento as praças públicas é um mundo digital. E aí eu acho que entra um pouquinho no que a Cássia comentou aqui, é que na verdade a internet no mundo está falhando. Para vocês terem uma ideia, eles até declararam isso, Netflix, Twitter, uma série de sites reduziram em 50% a qualidade, né? O Netflix está reduzindo com 50% a qualidade dos seus filmes, da entrega dos seus filmes, etc., porque a internet não está conseguindo aguentar. Então, isso vai ser um desafio para nós como sociedade. Show, muito bom. Eu vejo muito isso mesmo aqui eu estava até comentando com alguns empresários. Na Moai a gente tem os conselhos estratégicos, onde os empresários vão trocando experiência prática e de acordo com a necessidade que eles estão tendo no momento, né? E às vezes o empreendedor ele está querendo se capacitar, ter novos conhecimentos, adquirir novas habilidades para o negócio, e às vezes ele entra no MBA, no modelo de educação, onde ele está tendo 1 mês e meio de custos, sendo que a demanda dele hoje são pessoas. Então é muito complexo, né? O conhecimento está muito espalhado, é muito diferente para seguir uma jornada pré-estabelecida. Eu acho que vai ser bem legal essa mudança aí no cenário de educação. Vamos lá para a Dina Souza aqui. Você acha que os aplicativos como Uber, iFood têm espaço para crescerem mais ou já existem outras plataformas com mais resultado? Gil, você está no mudo do seu microfone. Só tirar o mudo ali.
Desculpa. Na verdade, é a primeira onda dos super aplicativos, né? O que vai acontecer é que, em vez de você ter 20 aplicativos no seu celular, como foi no mercado chinês, você vai ter um que faz tudo, que faz a sua compra, que faz os encontros online, enfim, que marca seu médico. Então, todos esses super aplicativos estão tentando ser aquele que vai predominar dentro do seu celular, dentro do seu tablet, dentro da sua vida. Aí você tem o rap acontecendo dessa maneira, você tem, enfim, é uma grande corrida. Qual é o problema disso? Para nós consumidores é bacana você ter esses super aplicativos no bolso, mas para a economia real é muito complexo, porque ela tira o espaço dos micros e pequenos empresários, como a gente está aqui discutindo. Então, uma Amazon está contratando, declarou que vai contratar milhares de novos profissionais para esse momento de entrega, está sofrendo greve nos Estados Unidos. Então, quer dizer, essa alta concentração é sempre muito complicado e a gente não está preparado mundialmente para essas altas concentrações. Mas, enfim, acho que a gente vai consertando. Joia. Vamos para a pergunta do Marco Paulo. Bom dia, Gil. Gostaria de saber como está o cenário da era digital 5.0. Robôs dentro da ótica da prestação de serviço. No caso da minha empresa, de terceirização de mão de obra, limpeza e segurança. Vejo que no mercado já possui diversas ferramentas que agregam muito à atividade, mas o público não está preparado para usá-las. Enfrenta uma quebra de filosofia, pois muitos ainda duvidam. Na prestação de serviço, o pessoal ainda se sente desconfiado para consumos de produto ok, já está inserido. Você poderia dar algum exemplo onde você conseguiu virar o jogo e mostrar tamanha eficácia? Então, esse projeto no Hospital das Clínicas é o quê? São computadores de telemedicina. Na verdade, eles eram feitos para reuniões. O médico ele pode pilotar esse robô para falar com os pacientes. E ali foi colocado para que você pudesse o médico, né, o corpo médico, as médicas, enfim, todos os profissionais de saúde não precisassem ter o contato inicial com um possível infectado com o Covid-19. Então, ali é um processo que vai acontecer cada dia mais e já está acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo, várias portarias já não tem aquele conceito de porteiro, é uma central que abre para você a portaria, né? Isso cria mais, enfim, é uma era que está acontecendo. Qual é a questão aqui no Brasil? Aí vamos ficar no ramo de limpeza. Os custos de você trazer robôs hoje está muito caro aqui no Brasil. A gente precisa criar a fábrica, a indústria de robôs aqui. Você trazer hoje um robô de limpeza complexo, você vai gastar em média R$ 100.000 para cima. E aí o que os empresários estão fazendo as contas? Poxa, R$ 100.000 eu posso contratar X mão de obra, né? Então assim meu payback não vai ser tão eficiente. Qual é a questão? Voltando ao conceito da sociedade 5.0, toda profissão é muito nobre e toda profissão merece muito respeito, especialmente dos profissionais de limpeza. Mas a pergunta é, no século XXI, com a tecnologia que nós temos, cabe ainda com que alguém tenha que recolher os papéis higiênicos usados nossos, nas empresas, nas academias, no escritório? Nosso desafio é ajudar essas pessoas que fazem essa profissão que é muito nobre, ressalto sempre isso, a ter outras oportunidades de trabalho, mas isso é geracional. Então, são tempos de mudança e aí acredito que o conceito de robôs aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco pelo custo deles, né? E aí eu acho que volta ao projeto de nação, a tríplice hélice da inovação que foi dito lá anteriormente, que é qual o nosso projeto como nação inovadora, né? O emprego é muito importante, mas agora a nova era são trabalhos que mexem com o cérebro, não com o músculo. Muito bom. Gil, Tarso também fez uma pergunta interessante aqui, que seria o que você aconselha para os empresários, para as pessoas, em termos de conhecimento e habilidades desse mundo pós-normal? O que a gente deve buscar agora em termos de habilidade e conhecimento? Então, primeiro é a transdisciplinaridade, que é poder você realmente entender que o diferente pode trazer novas visões, que você poder falar com pessoas que pensam diferente de você é importante e que não dá mais para dividir pessoas entre ciências humanas, exatas e biológicas. O outro conceito é da inteligência social. Em tempos de isolamento social, você ter a sua inteligência social, manter o seu bom humor, enfim, se automotivar vai ser muito importante. O outro conceito é o aprendizado rápido, você aprender coisas que, por exemplo, a economia da inteligência artificial pede habilidades
que são que você não precisa entrar numa faculdade de 5 anos, mas que você pode realmente pensar em fazer um curso de Hadoop, não porque você vai programar, né? Mas porque você precisa entender o que está vindo por trás aí dessas novas tecnologias, né? Aí isso já traz o quarto ponto, que é o pensamento adaptativo. O se adaptar nunca foi tão, né? Antes a gente falava assim, você tem que aprender, desaprender e reaprender durante a sua vida. Agora são todos os dias. Outro ponto é essa visão sobre essa nova revolução que está acontecendo, seja a terceira revolução digital, que é do 5G, seja da sociedade 5.0. Fazer o que a gente está fazendo aqui, colaboração global e virtual. Então, esse momento que a gente está parando aqui 1 horinha é sensacional para a gente trocar ideias, né? Falar o que a gente chama de competência cruzada. Então, eu, para ser um roboticista, eu preciso ter uma pessoa de engenharia do meu lado, de engenharia mecatrônica, mas eu também tenho que ter uma pessoa muito boa de humanas, porque senão você só cria robôs que vão perseguir pessoas, né? O outro conceito é novas alfabetizações, que tem a ver muito com o aprendizado rápido. Então, está aberto para aprender o diferente, para aprender o novo. Esse pensamento em rede, que é esse grupo aqui de empresários que estão se reunindo digitalmente, isso a gente já falava antes, e a flexibilidade cognitiva, que eu já citei, que é aprender, desaprender e aprender. Então, você não precisa ter essas 10 habilidades, né? Não existe receita de bolo, mas se você conseguir desenvolver pelo menos 3 de forma aprofundada, depois eu posso passar para vocês esses slides das minhas aulas, já valeu muito a pena. Muito bom. Gil, o Thiago está perguntando também qual que é a visão para o mercado de exercício físico. Hoje mesmo as academias comportam um grande número de pessoas no mesmo espaço. Esse modelo de negócio tende a mudar? Com relação à saúde, exercício, está tudo bem conectado com a humanidade 5.0, né? Exatamente. Eu acho que tem 2 pontos aí. Já tem alguns países que estão discutindo quando sair dessa quarentena, você não vai poder sentar, ninguém vai poder sentar juntinho no cinema, as academias não vão poder ficar superlotadas durante 18 meses. Então, você vai ter uma entrega mais no conceito do Thiago de personal trainer, né? De o trabalho feito especificamente para você. E aí, o desafio do Thiago é conseguir fazer esse personal trainer também por aplicativos. Então, ele criar as aulas dele online, né? Ele se tornar um nó nessa rede. E eu acho que cada dia mais também, depois que tudo isso passar, as academias, elas são bacanas, mas elas são ali, digamos, caixas, né? Onde as pessoas ficam ali dentro e as pessoas vão querer cada dia mais sair para as ruas, fazer exercício ao ar livre. Eu converso com muitas pessoas diariamente e todas elas estão falando assim, puxa, como eu tô agora valorizando esse contato com a natureza, né? Com a vida ao ar livre. Então, acho que o conceito de academia, que já estava mudando muito, vai mudar radicalmente. Muito bom. E para o setor de alimentação, o que você enxerga aí de mudança? Segue o mesmo caminho, a gente está voltando para as nossas raízes, eu acho que a gente vai valorizar mais, né? Veja os movimentos das grandes empresas da indústria alimentícia, Danone, Nestlé, enfim, todas elas estão falando de comida mais natural, de comida, não, não é a palavra natural, menos industrializada, com mais conceitos, enfim, de comida mais próxima de você, dos produtores, que são produtores próximos da sua cidade. Para que trazer um tomate da Austrália para o Brasil ou vice-versa? Então você começa a valorizar mais os produtores locais. A Unilever está colocando toda uma cadeia de blockchain para valorizar esse conceito de produção. Então é interessante que está vivendo uma grande aldeia global e ao mesmo tempo se questionando para que ter essa pegada ambiental tão grande de trazer um navio com containers e mais containers de alimento no lugar que você pode produzir. E aí entra o conceito das fazendas verticais, que muda completamente, né, a forma de agronegócios. Joia. A Ana aqui também está perguntando como vocês acham que essa revolução que estamos passando impactará o meio ambiente? Se haverá uma ressignificação para as corporações aí no que tange sustentabilidade e tudo mais. Olha, Ana, eu acho que já está acontecendo essa ressignificação. Se você for pegar todas as grandes empresas, né, e muitas delas da indústria de combustível fóssil, por exemplo, que foram muito poluentes,
poluidoras, elas estão pedindo desculpa para o mundo, e estão implementando políticas de que o mundo tem que ser mais limpo, que o ar tem que ser mais, enfim, de uma qualidade superior. Às vezes a gente fica crucificando as grandes empresas, mas na verdade eram processos que elas tinham que passar. E eu acredito é, que ela seja um conceito de mudança realmente é, é, de mentalidade, né? Antes as empresas elas eram focadas para trazer lucro para os seus acionistas. Isso continua, mas agora eles entenderam que tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para os acionistas, para o consumidor, para as pessoas que não consomem, para a sociedade. Isso é uma mudança. E eu tenho visto muitas grandes empresas discutindo isso seriamente antes mesmo da pandemia de coronavírus. Então, são mudanças. É que a velocidade, às vezes, não é da forma como a gente deseja, mas a revolução está acontecendo. Joia. Carlos está perguntando sobre mídias sociais, que é uma das carreiras que ele diz aqui ser uma das mais promissoras, e quais competências as empresas, as pessoas vão ter que ter nesse segmento pós-pandemia, agora nessa nova era, como que vai funcionar essas redes sociais? Eu acho, Carlos, que o gestor de mídias sociais, sim, é uma carreira promissora, mas ele está mudando. Ele vai ter que, eu acho que, e junto com o gestor de mídias sociais, você vai ter que ser um gestor também de ferramentas de inteligência artificial, né? E você vai ter que ser um data cientista. Então, as competências aprenda dados, aprenda sobre sociedade, sobre, enfim, nós, os humanos, né? Porque agora é nós no centro. Então, assim, só o gestor de mídias sociais, você agora vai ter que criar também conteúdo para speakers de inteligência artificial, como a Nestlé está colocando na casa das pessoas, né? Você vai ter que, enfim, ter outras ferramentas. As mídias sociais, como nós conhecemos, Twitter, Facebook, etc., estão, digamos assim, já entrando no seu perigeu, né? E vão vir outras agora que é baseadas na relação entre seres humanos e robôs, seres humanos e máquinas que falam, como speakers de inteligência artificial, seres humanos e relógios inteligentes. A gente está mudando os devices. E aí eu acho que agora você não vai precisar entrar numa rede para conversar. Você vai ter redes como essas aqui, vão ser diferentes o papel do gestor. Eu acho que volta às habilidades que eu disse ali, aquelas 10 habilidades. Muito bom. Em relação ao nível de alcance de uma sociedade mais tecnológica, quais são as opções que estão sendo planejadas ou implementadas para que realmente atinja o nível próximo de 100%? Pois hoje temos uma realidade que a alta tecnologia não chega em todos os lugares, né? Já temos dificuldade de termos o básico, saúde, educação, saneamento. Você fala muito disso também, né, Gil? Tem gente que vive numa realidade com tecnologia, com acesso a tudo, enquanto também tem gente em outros pontos do planeta morrendo de malária, desnutrido. Então, como que você enxerga aí essa democratização da tecnologia e esse desenvolvimento? Tem algo acontecendo que é muito fabuloso, é que pela primeira vez você tem, né, goste desse país ou não, mas a China desde 2016 está criando o que é chamado da nova rota da seda. Essa nova da rota da seda, a rota da seda chinesa, ela foi algo que aconteceu alguns séculos atrás e foi ali a primeira vez que o mundo se interligou entre Europa e Ásia, né? E existia todo um corredor de comerciantes ali dessa nova rota da rota da seda. E agora a nova rota ela é toda digital. É a China investindo bilhões, talvez chegue a 3 trilhões de dólares em implementação de 5G em mais de 105 países, tá? Criando zonas de livre comércio eletrônico, comércio digital. Isso daí é uma nova diplomacia digital, uma nova governança multilateral. E já está claro para o mundo, quando você coloca o 5G, quando você coloca a tecnologia, você melhora quase todos os índices de desenvolvimento humano, porque com 5G você vai implementar um hospital onde tem toda uma inteligência, as casas inteligentes, as cidades inteligentes. Então, eu acredito muito que o 5G vai ser uma nova fronteira e talvez a nossa grande mudança como sociedade. E interessante ver que isso não está vindo dos países ocidentais, isso está vindo de uma nação oriental, que tem suas peculiaridades, que não tem uma democracia, mas tem digamos, uma economia liberal. Então,
a gente está vendo uma nova forma de diplomacia. O que acontece com isso? Todos aqueles grandes, digamos, players, né, do século passado já não estão fazendo tanta diferença, como Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial, enfim, os acordos de Bretton Woods. E aí você está tendo uma nova reconfiguração de mundo e eu acho que essa reconfiguração vai ser mais, digamos, mais inclusiva. Então, enfim, as mudanças estão acontecendo, vão ser mais rápidas do que a gente imagina. Muito bom. Gil, um participante anônimo está perguntando aqui sobre aquela previsão, acho que você falou do MIT, de 18 meses aí para a gente começar a ter uma normalidade na sociedade por conta do Covid, se isso é baseado numa realidade de que a vacina é criada ou não. A imunidade do pessoal vai aumentando, como é que, baseado em que essa pesquisa, sabe? Na verdade, a ciência ela sempre usa de várias bases para validar um conceito, tá? Então, o que acontece? O MIT está liderando agora mundialmente, junto com a Microsoft, a maior enciclopédia digital sobre coronavírus. Já são 26 mil papers de ciências, de doutores, pós-doutores, tanto das áreas médicas como das ciências humanas, tá? E aí, utilizando aprendizado de máquina, organização, curadoria de inteligência artificial, essa ferramenta do MIT está ajudando médicos do mundo inteiro a entenderem e compartilharem os seus papers, tá? Quem tiver interessado, depois eu coloco aqui o endereço, qualquer pessoa pode entrar lá, só pode compartilhar estudos quem é realmente cientista da área, né? Mas todo mundo pode olhar o que está acontecendo. Então, vejam só, a gente tem uma biblioteca mundial atualizada em tempo real, onde as pessoas estão compartilhando seus estudos. E aí, utilizando a inteligência artificial, quando você se baseia em vários estudos de pesquisadores do mundo, eles estão fazendo uma média de que vão ser 18 meses de afastamento social. Só que, repito, não é esse afastamento que a gente está vivendo hoje, cada um fica na sua casa, é só um afastamento onde grandes shows não vão acontecer mais, né, durante um tempo, enfim, vai mudar o comportamento. Volta a academia superlotada às 7 horas da noite, a gente vai ter que ter outras formas e passa até por exemplo, já tem governos Singapura e Israel estão discutindo isso, de você ter dentro da sua carteirinha de identidade, né, da nação, vai ter dizendo assim, você já foi infectado pelo Covid-19, quando tiver a vacina, você já tomou a vacina para a nova cepa. Então, além da identidade nossa como cidadão, nós teremos também uma identidade de saúde agora e cada dia isso vai ser importante. E aí, o que eles estão imaginando? Que vai chegar um momento que você vai comprar uma passagem de avião e a companhia aérea vai te perguntar, deixa eu ver a sua identidade de saúde. Então, isso é uma mudança como nunca visto, né? E aí, os 18 meses é baseado na média dos papers de vários pensadores do mundo. Além disso, você tem aí trabalhos do que a gente chama de sociedade artificial, que usa um pouco do que o Marcelo perguntou aqui, o Girardi, o melhor da inteligência artificial, da computação quântica e de ciências comportamentais para entender como vai ser o comportamento do mundo de hoje para o futuro. Então, o conceito de sociedade artificial é criar games, onde você tem ali um Vinícius que existe em Brasília, só que ele é um avatar, e você cria uma sociedade inteira. Isso ajudou na contenção do ebola e agora está ajudando também a gente sair desse buraco que é o Covid-19. Excelente. Bom, temos mais 15 minutinhos aqui. Vou pegar mais uma pergunta que a Hannah acabou de mandar e o Bruno. O Bruno perguntando sobre Uber e Airbnb, que nasceram numa crise lá de 2008. Se você acha que está vindo alguma outra plataforma nesse sentido, assim, quais estão mais propensas para esse momento? Essas grandes plataformas, elas são enfim, a informação que vale $1 bilhão, né? Eu acho que agora o que vai ter, aí eu falo um pouquinho da minha profissão, por exemplo, eu dou aula na Fundação Dom Cabral e a Fundação Dom Cabral me encomendou uma aula de 1 hora online. Aí eu tenho que fazer isso no estúdio aqui em casa, solitariamente. Então, é um novo aprendizado. Eu acho que agora a aceleração digital vai acontecer de uma forma muito grande e aí não importa se você tem um salão de beleza, se você tem uma padaria, se você é um professor, todos nós vamos ter que fazer essa aceleração como nunca visto, né? Vou dar um exemplo para vocês, não é um julgamento da empresa, muito pelo contrário, tenho muito carinho por eles, mas eu dei todo um curso para os executivos
das casas pernambucanas, né, que é muito famosa aqui na região sudeste. E ali o grande desafio deles era digitalizar os seus negócios. Eles queriam criar uma loja com 60 mil produtos e tal, e eles demoraram muito. Agora imagine, lojas todas fechadas, eles com e-commerce muito incipiente, isso vai mexer totalmente com a estrutura deles. Então a aceleração começou de uma forma muito rápida, né? Excelente. A Hannah está perguntando, essa crise forçou uma mudança de forma de trabalho, da forma de trabalho, principalmente para o trabalho remoto. Como você percebe que essa questão atual pode impactar após a crise? E como a empresa se prepara para as novas tendências da sociedade 5.0? Oi, Hannah. Sobre a primeira pergunta, eu acho que está sendo um grande instrumento, porque na China, por exemplo, 650 milhões de pessoas trabalhando remotamente, e eles conseguiram manter a estrutura deles. O outro ponto a maioria das gerações está preparada para uma gestão remota, né? Como que vão ser? Vamos ter que criar outros KPIs, outras ferramentas de performance da equipe, né? A linha entre liberdade e libertinagem é muito grande, porque teve gente que vai trabalhar, como eu tenho trabalhado, muito mais horas do que eu trabalhava diariamente, porque eu tenho aquela pressão na minha mente de que eu preciso trabalhar mais. Outros profissionais, a gente já sabe, até confessaram, que não estão conseguindo trabalhar em casa, que vão ver a televisão, procrastinam. Então, é uma mudança. Não é uma mudança só de ferramenta, é uma mudança de era. Eu tenho 46 anos, eu gosto de ir para o escritório, né, e pesquisas nos mostram que muitas dessas pessoas mais das gerações, digamos, mais assim da minha geração, né, década de 70, ainda sente falta do contato. E outros, os mais novos, para eles o online e o offline é uma vida só. Então, acho que isso é um ponto realmente de mudança, né? E aí entra a sua segunda pergunta, que é como uma empresa se prepara para as novas tendências da sociedade 5.0. Como as salas de aula, que o espaço concreto e a aula cronometrada não vai caber mais, eu acho que também o trabalho nesse conceito de 8 horas por dia, todo mundo saindo no mesmo horário, se congestionando, também não vai caber mais. Mas é uma mudança, a gente é um transatlântico e o transatlântico não pode fazer uma mudança radical. Então, eu acho que a gente vai ter que repensar tudo isso. Vamos se adaptando. Deixa eu subir aqui. Lu, eu pego as 10 habilidades aqui que o Gil falou e jogo lá no grupo da Moai, tá? Para vocês, eu disponibilizo esse material. Pessoal aqui perguntando sobre a resistência do cliente em conversar com inteligência artificial. Acredito que a tecnologia de inteligência deva melhorar muito, né, Gil? E ficar bastante responsivo. O que você acha sobre isso? A pergunta do Diego ali. É que eu não sei qual tecnologia o Diego está se referindo, mas se fosse sobre as de call center, que foram as primeiras a utilizar a inteligência artificial, é muito chata, né, Diego? A pessoa liga para o seu celular, eu me chamo Gil e ele fala assim, olá, você é a Mariana, conhece a Mariana? Então, assim, a gente está usando de uma forma equivocada. Porém, é o começo de uma revolução, né? Daqui a pouco você vai ter aí o que é conceito chamado de conceito de aprendizado de máquina, que você nem vai perceber que está falando com a máquina. Então, está, digamos assim, a inteligência artificial está no que foi algumas décadas atrás a tela monocromática verde. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo fazer com que o cliente nem perceba que ele está falando com a inteligência artificial. Nesse momento, as pessoas percebem, né? Muito bom. Gil, vou conectar aqui a pergunta que o Hugo Jalanza mandou no chat com essa aqui do Janilton. E o Hugo fala assim, como se comportará o mercado pós-crise, tendo em vista que os estoques estarão lotados e os grandes distribuidores poderão gerar promoções que os pequenos negócios não poderão competir. E aí o Janilton também fala ali sobre as gigantes do mercado, tendo que unir forças e tudo mais. Então, acho que a gente falou bastante agora sobre essa questão da união, das empresas trabalhando em rede, de fortalecer o pequeno, os produtores. E como você enxerga, então, essa questão da relação das grandes empresas com as pequenas, do comportamento do mercado aí após a crise? Olha, Vinícius, a gente tem que ser muito transparente, né? As grandes empresas, elas querem cada dia ser maiores. Mas o que eu acho é que as grandes empresas, elas demoram para fazer as mudanças. E uma pequena empresa, ela consegue hoje implementar essas mudanças de uma forma muito rápida. Eu posso assegurar, tem ferramentas caríssimas de inteligência artificial, mas tem outras ferramentas
que você pode usar no sistema de teste e depois pagar por mês um preço bem pequenininho. Então, não é mais a diferença de tecnologia, a diferença é seu planejamento. Você está se planejando para essa nova era? Você está se deixando se experimentar sobre as novas tecnologias? Mais do que tecnologia, você está se perguntando por que usar essa tecnologia? Faz sentido eu colocar um chatbot no meu site de inteligência artificial? E aí, antes, no começo, há 2 anos atrás, os chatbots eram caríssimos, né? O primeiro chatbot aqui no Brasil foi do Banco Bradesco, custou uma fortuna, 400 profissionais, e agora você tem soluções gratuitas, né? Não são tão boas quanto a do Bradesco, mas assim que fazem. Então, assim, eu acho que não é mais o maior comendo o menor, é o mais lento ficando para trás. Muito bom, muito bom. Bom, Gil, a gente está chegando aqui no final. Queria, para a gente fechar o nosso webinário, primeiro, pessoal, para a gente fortalecer a rede e mostrar aí que nós estamos trabalhando juntos para passar nesse cenário, contribuição de vocês para tirar uma foto, marcar aí @GilGiardelli, @MoaiBrasil, com a hashtag Juntos Somos Fortes. É importante aí para a gente movimentar e mostrar que estamos unindo forças e compartilhando para que a gente saia lá na ponta de uma forma mais fácil. E, Gil, queria te pedir um recado final, alguma fala para os empresários aqui de Brasília, o que você tem de mensagem para a galera. Olha, eu acho que são 2 mensagens. Bem-vindos ao triunfo da leveza. Eu acho que a gente pode discordar de quase tudo, especialmente na política, mas eu acho que a gente não pode criar aqui no Brasil um sentimento de nós contra eles, etc. Eu acho que a gente tem que ser cada dia mais empático. Eu acho que a gente tem que se fortalecer como sociedade. E se a gente caminhar do jeito que está, começa uma violência. Aqui no meu bairro, por exemplo, tem gente que bate panela contra e tem gente que xinga o outro que está batendo panela. A pergunta é, a gente precisa disso nesse momento? Né? Eu acho que todo mundo pode se manifestar, mas eu acho que a gente não precisa xingar o outro, achar que o outro... No final, nós somos todos brasileiros, somos seres humanos e, mais do que isso, terráqueos. E só vai ser da união, mesmo que com pensamentos diferentes, que a gente vai conseguir caminhar, enfim, de uma forma para essa nova era, que vai ser muito melhor. Um outro ponto, recomendo a todos que façam um curso que começou na Universidade de Stanford, está aberto na internet, chama Design Your Life. Ele fala assim, o mundo está tão complexo que você precisa manter o corpo são, a mente sã e a alma sã. E Design Your Life é redesenhar a sua vida. Eu estou redesenhando todo dia a minha vida, cada dia uma coisa diferente. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse curso. Às vezes ele parece que é de autoajuda, mas ele não é. Ele é um curso feito por 2 professores muito renomados da Universidade de Stanford e está aberto na internet. Eu acho que, se você não puder fazer o curso, lembre-se disso, como os gregos antigos. Corpo são, mente sã e alma sã. Então, cuide dos seus negócios, cuide da sua mente, cuide da sua alma e cuide também do seu corpo. E aí não estou falando para você ser um super atleta, mas aí vocês têm uma rede maravilhosa. Então, se cuidem, pessoal. E por último, a ética tem que estar no centro de tudo. Tudo isso que a gente está fazendo tem que ter a ética no centro de tudo. E mais do que isso, o pensamento da empatia. Eu só, para completar, eu faço um trabalho voluntário há algumas décadas de servir alimentos para as pessoas que são viventes de rua, né? Enfim, a gente não fala morador de rua porque ninguém mora lá para sempre. A ideia é que, enfim, são pessoas que estão vivendo naquele momento da sua vida nas ruas. E eu me lembro de uma menininha de 6 anos que veio conversar comigo para pedir o jantar dela. E aí eu fico me perguntando, sempre que eu estou pensando em tudo que está acontecendo, minha equipe trabalhando à distância, eu me lembro daquela menininha e falo assim, como que ela deve estar? Posso assegurar que se a gente pode estar com mau humor, se a gente pode estar com, enfim, às vezes reclamando que os clientes sumiram, mas sempre vai ter alguém que está precisando de mais ajuda. Então, vamos se lembrar que a gente é um mundo, enfim, que tem muita gente ainda que não tem um lar. Imagina nesses tempos que é isso. Então, fé, paz e pensar que sempre vai ter alguém que vai precisar da nossa ajuda. Muito bom, Gil. Obrigado, excelente recado. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo por topar e bater esse papo com a gente. Acho que foi bastante rico. Tivemos aí mais de 80 empresários participando. Gente, muito obrigado também pela participação. Gil, novamente, obrigado por aceitar o convite. Amanhã, às 4 horas da tarde, estamos juntos no Moai Connect, nosso evento voltado para a geração de negócios, onde todo mundo vai conversar com todo mundo, no 1 a 1.
Então, gente, contem conosco e a gente se fala lá no grupo da Moai. Gil, muito obrigado, viu? Uma excelente quarta-feira aí para você. Até mais. Obrigado a todos. Valeu.